Fala pessoal, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e hoje a nossa dica de quarta é sobre carreira pública, carreira privada ou empreendedorismo. Qual dessas escolher, o que é bom em cada uma, o que é ruim, qual é o perfil que você tem, se é o perfil para uma, para outra. Bom, para quem que é este vídeo? Esse vídeo é para as pessoas que estão estudando para concurso meio perdidas aí, não sabem se é isso que é da vida, que estão pensando em estudar para concurso, ou que se formaram e estão em dúvida, eu quero concurso público, não quero, quais as opções? Bom, primeiramente eu queria dizer para você o seguinte, ao contrário do que dizem muitos, eu não acho que o concurso público seja a melhor opção do mundo. Foi uma excelente opção para mim, não me arrependo nem um pouco, mas existem muitas outras possibilidades. Então se você é daqueles que está pensando que concurso público é só para... Olha, a única alternativa que eu tenho na minha vida, não. Tem outras alternativas legais e a gente vai pensar um pouco sobre isso agora. A gente vai ver as vantagens e desvantagens de todas essas opções. Uma coisa que eu quero também deixar claro é que algumas coisas podem parecer óbvias, mas o nosso objetivo aqui não é trazer nada muito novidade. Sim que a gente comece a pensar e refletir para tomar uma decisão mais clara, porque é uma decisão muito importante. Se você passa num concurso público bom, é provável que você fique 20, 30 anos naquela carreira. Então não é uma decisão que você tem que tomar de uma maneira leviana ou por falta de alternativa, não. É uma decisão que tem que ser bem pensada, bem internalizada, porque é uma decisão de vida, provavelmente uma das decisões mais importantes da sua vida. Talvez tão importante quanto ter filho, casar ou qualquer outra decisão, ok? Bom, vamos começar então falando sobre a carreira pública, que é o foco aqui do próximosconcursos.com, beleza? Bom, carreira pública. Quais são as vantagens de uma carreira pública? A primeira vantagem é a estabilidade. O que é estabilidade? É o seguinte, você não pode demitir um servidor ou um funcionário público, ok? Então, para demitir um funcionário público, só se essa pessoa fizer uma porcaria muito grande, como roubar, fazer uma coisa muito ilegal, ou cometer um erro muito grave. Por quê? Porque tem todo um processo administrativo que vai analisar isso, geralmente pode envolver advogado e tudo mais. Além disso, ele pode recorrer ao judiciário, então é muito difícil demitir um servidor público. A vantagem é o seguinte, se independente de situação econômica do país, independente de crise e tudo mais, você vai ter o seu emprego estável, o seu salário depositado, vai ter toda a garantia que essa estabilidade dá. Então se você é daquelas pessoas que acha importante ter um planejamento financeiro, uma certeza de futuro, tudo tranquilinho, pensa bem que talvez a carreira pública se encaixe perfeitamente nessa sua visão de mundo. Bom, os altos salários aqui é uma coisa difícil de comentar, por quê? Porque os salários, eu acredito que já foram muito mais altos que a iniciativa privada, mas às vezes é difícil comparar. Vamos dizer o seguinte, com quem que eu comparo um juiz? Eu comparo o juiz com um funcionário, um gerente top de uma empresa ou um diretor? Ou com quem que eu comparo um auditor fiscal? Um mega diretor ou um gerente financeiro de uma filial? É difícil comparar iniciativa privada e serviço público. Mas, no geral, se você pega o global, principalmente vão vendo cargos administrativos, então, um administrativo que talvez num concurso público esteja ganhando 3, 4 mil reais, na iniciativa privada vai estar ganhando 1.500, 1.600. É mais ou menos esse o comparativo que eles pegam, ok? Então, regra geral, os salários dos servidores públicos são muito mais altos que o da iniciativa privada. A grande vantagem que eu vejo aqui não é nem tanto o salário total, mas assim, no serviço público é o único local que você vai conseguir que um jovem comece a ganhar alto, se conseguir uma carreira top, como um analista, ou um auditor, ou um juiz, ok? Isso é um pouco mais complicado na iniciativa privada, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Outra vantagem é a garantia de direitos. Você, como servidor público, tem um pouco mais de força sindical, um pouco mais de força para garantir os seus direitos de 13º, férias e todos aqueles direitos que estão na lei que muitas vezes, se você tem na iniciativa privada, é um pouco mais complicado de conseguir, principalmente o horário de trabalho. A gente sabe aí que o pessoal da iniciativa privada trabalha demais, às vezes, muito mais do que o contrato ou o que é permitido por lei. Então isso é muito importante, a garantia dos direitos que o servidor público tem.
Bom, como eu já falei, os salários iniciais são bem altos no serviço público. Geralmente o serviço público ele não tem um topo muito distante da base, ou seja, o salário inicial não é muito distante do salário final. Já a iniciativa privada você pode começar com um salário baixo e ter um salário infinitamente alto. Então é interessante para jovens que queiram já um salário razoável no início da carreira, ok? Bom, vamos ver então as desvantagens da carreira pública. É importante você também pensar sobre isso, ok? Primeiro, a carreira pública tem um teto salarial, ou seja, dependendo do órgão, ou é o ministro do STF, ou o desembargador, ou o prefeito, ou o governador. Então você nunca vai conseguir ultrapassar, quer dizer, alguns fazem umas artimanhas, ultrapassam, mas ultrapassam um pouco, não consegue ultrapassar muito aquele teto. Ao contrário da iniciativa privada, que se você chegar a um cargo de um diretor, o salário é milionário, né? Ou se você chegar em outros cargos, se você empreender, você pode ser bilionário, né? Eu não sei, você pode criar uma mega empresa. Então, uma das desvantagens da carreira pública é esse teto salarial, ou seja, é aquela velha história, né? Quando você passa para o concurso público, é o ditado, né? Duas portas se fecham, a da pobreza e a da riqueza. Você nunca vai ter um Porsche, mas também você nunca vai passar fome. Então é mais ou menos isso que você tem que ter em mente. É uma das desvantagens da carreira pública. Você nunca vai ter um mega salário, ok? Dificuldade de entrada é o seguinte. Para passar ou para ser aprovado na iniciativa privada, você tem que fazer uma seleção geralmente simples, com entrevista, dinâmica de grupo, psicólogo, sei lá o que. Então é um pouco mais fácil do que um concurso com 200, 300 candidatos por vaga, que exige um ramo de, às vezes, 20, 30 disciplinas diferentes. Então é um pouco mais difícil entrar no concurso público do que entrar em algum serviço da iniciativa privada, ainda mais se você estiver disposto a começar por baixo e ir subindo, porque às vezes você começa como estagiário e chega a diretor um dia. Essa possibilidade não tem muito no serviço público. Então é um pouco mais difícil de você entrar, principalmente em bons cargos. E eu acho que aqui seja um dos aspectos que as pessoas não pensam muito no serviço público. O serviço público ele é muito limitado na lei, ou seja, você não tem muito espaço para criatividade e inovação. Tem algum espaço, principalmente se você chegar num órgão que... não no órgão, mas um setor de planejamento do órgão, de planejamento estratégico, você tem algum espaço para inovação, mas mesmo assim são muitas forças políticas e muito limitado à lei. Então geralmente tem que um governador, um presidente, um ministro assinar toda a inovação que acontece. Então não é muito fácil inovar, não é muito fácil ser criativo. E a maioria dos serviços, vamos pegar isso, não sei, que você seja um investigador, você vai ser muito limitado à lei, você vai ter que seguir os trâmites legais, você não vai poder, vou investigar de uma maneira muito diferente. Não, você vai ter todas essas tranqueiras que a lei dá. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas se frustram muito porque o serviço público ele fica limitado. Você fica muito limitado nos seus serviços que acabam muitas vezes sendo bastante burocráticos e repetitivos. Então é algo para você pensar, vê o cargo em que você está pensando, fale com quem já está trabalhando para ver como é que é o serviço no dia a dia. É importante você ver isso. Bom, resumindo isso aí da carreira pública, né? É uma opção boa, mas você tem que saber bem os prós e os contras. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a carreira privada. Tem alguma coisa aí em comum e a gente vai trocando uma ideia. Bom, vantagens da carreira privada. É aquilo que a gente falou, não tem teto salarial. Se você chegar a mega diretor, CEO de uma empresa, seu salário pode ser milionário. Então isso é uma coisa muito legal. Se você tiver ambições, gostar desse tipo de coisa, saber que tem uma chance, uma capacidade interna e um perfil de chegar lá no topo é muito legal, porque não tem o mesmo teto salarial da iniciativa privada. Também outra coisa legal é que você tem um crescimento rápido, pode ter. Se você for muito bom, conseguir um dos bons contatos, bom networking dentro de principalmente empresas grandes e multinacionais, você pode ter um crescimento muito rápido e chegar em cargos muito bons rapidamente. No serviço público isso é um pouco mais complicado, principalmente algumas carreiras precisam de um certo, infelizmente, apadrinhamento político e esse tipo de coisa. Mas isso não acontece na carreira privada, você só precisa de um bom networking e uma boa capacidade. Carreira internacional. Tirando aí o cargo de diplomata, alguns outros cargos brasileiros que você pode conseguir morar no exterior, a maioria é um pouco difícil. Então, se você trabalhar numa multinacional com sede com filiais em vários locais, você pode ter uma carreira internacional que é um pouquinho mais difícil na carreira pública, com suas exceções, como falamos.
Bom, desafios e adrenalina é o seguinte, na carreira privada, ela é mais dinâmica, porque não tem todos esses entraves da lei. Você tem mais tempo para inovar, tem mais tempo para mudar. Só que acontece o seguinte, você vai ter muito mais pressão, que é o que a gente vai falar nas desvantagens, né? Mas vai ter muito mais pressão. Então, se você não gosta de lidar com pressão, com prazos, com gente cobrando, com números nas suas costas, vai lá, tem que conseguir, a gente recomenda que você dê uma pensada com carinho na carreira pública, ok? Bom, vamos ver agora as desvantagens que a gente já meio que começou a pincelar da carreira privada. Bom, demissões. Qualquer crise você pode ser demitido, não importa se você é o diretor ou o servente lá com salário mais baixo. Dependendo da crise, você pode ser demitido, você não tem estabilidade nenhuma. Direitos trabalhistas precários. Como você sabe, principalmente empresas que pagam bem, elas exigem bem. E a maioria delas não cumpre o horário de 40 horas semanais. Você está ainda mais agora com o WhatsApp, você está 24 horas disponível para a empresa. É produtividade, é números, é lucro. Então você tem que estar ciente de que escolhendo uma carreira privada você vai estar exposto a esse tipo de coisa. Os bons salários são apenas um topo. Geralmente as empresas pagam salário de mercado, na base, ou seja, naquele serviço que você vai iniciar, e no topo você tem excelentes salários, só que são poucas vagas no topo, nem todo mundo chega ao topo da montanha. Então você tem que ter isso em mente, não é porque você é especial, porque você é inteligente, que certamente você vai chegar ao topo. Você vai ter que suar muito a camisa, você vai ter que trabalhar muito, fazer uma rede de contatos boas, ter capacidades e conhecimentos muito bons para conseguir chegar a esse topo que está todo aqui, ó, esse monte de gente querendo chegar. Você vai ter que fazer a diferença. E são poucas vagas, então isso aí é uma coisa meio complicada. Nem todos chegam. Então você tem que analisar, ó, será que eu vou ser um desses que não vou chegar? Tem que estar com isso em mente. Bom, muitas vezes as exigências, principalmente quem iniciou na carreira, são desproporcionais ao salário. Eles pagam até um salário bom, mas você fica 24 horas disponível para a empresa. Então isso aí é uma coisa que também tem que se analisar. Claro que não são todas as empresas que são assim, a gente está falando de uma maneira geral, ok? Bem, agora a gente vai falar de empreendedorismo. É um tema que está na moda, o pessoal já entra na faculdade dizendo: eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu não vou ser empregado de ninguém. É muito legal, mas a gente tem que pensar com carinho sobre essa possibilidade, porque ela também tem prós e contras, como a gente vai ver. Bom, vamos ver primeiro os prós do empreendedorismo. Bom, as vantagens. O céu é o limite. Ao contrário do servidor público, que tem um teto do STF como salário, da iniciativa privada, que poucos chegam ao topo, mas mesmo assim existe um limite. No empreendedorismo, se o seu negócio der muito certo, se você fizer uma coisa inovadora, que as pessoas gostam e coloque o dinheiro delas lá, você pode ficar milionário, bilionário. Então, é das opções a mais provável que você consiga ficar milionário. Não estou dizendo que se você abrir um negócio vai ficar, mas entre uma carreira na iniciativa privada, ou seja, você ser empregado de alguém na iniciativa privada, ser empregado do governo, certamente ter o próprio negócio é o que você teria mais chance de, se o negócio der certo, ficar milionário, ok? Outra coisa legal é que se você for dono do seu próprio negócio, você pode ter um crescimento rápido. Às vezes as pessoas abrem, principalmente na área de tecnologia, empresas que rapidamente fazem startup de milionárias. Então isso é muito legal, que dificilmente você vai encontrar isso sendo empregado de alguém, público ou privado, ok? E talvez eu acho que você deve analisar bem o seu perfil, que assim, ó, você vai ter muitos desafios, muita adrenalina, muita criatividade, o que você não tem tanta liberdade de tomar decisões se você é empregado de alguém. Então você vai ter um ramo de possibilidades enormes, desde que você tenha dinheiro para aquilo. Então você vai poder inovar, você vai poder mudar, você vai poder criar, você vai poder sonhar um pouco mais do que nas outras carreiras. Então isso é uma vantagem bem legal. Se esse é seu perfil, se você está disposto a lidar com os riscos do empreendimento, é bem interessante isso. Agora vamos aos riscos. Bom, o slide andou ao contrário, mas vamos lá. Primeira desvantagem, é um risco do empreendimento.
de todos, vamos supor, ou você é servidor público ou uma carreira privada, o empreendedorismo é o que tem mais probabilidade de dar erro, porque a maioria das empresas que abrem, fecham. A maioria das pessoas não conseguem manter um próprio negócio, ou pela realidade do país, ou o mercado saturado, ou sei lá o que, diversos motivos, ou falta de conhecimento pessoal e não perceber que não tem perfil para aquilo, ou a pressão e tudo mais, ou seja, tem um risco muito grande. Então você tem que estar ciente que existe um grande risco se você for abrir o próprio negócio. Outra coisa é o seguinte, muitas pessoas têm aquela fantasia de que vão abrir o próprio negócio e vão ter o tempo livre. Não. Você vai ser escravo do negócio, porque se alguma coisa der errado, você que vai ter que tomar decisão, você que vai ter que abrir a loja porque não deu algum problema, você que vai ter que cancelar suas férias. Então você tá 24 horas disponível literalmente para aquele negócio. Também um problema muito grave que a gente tem, principalmente num país nosso, incerto, instável, com crises financeiras, planos econômicos malucos, presidentes um mais doido que o outro, são os faturamentos incertos, ou seja, você nunca sabe quanto é que você vai ganhar. Então o planejamento financeiro é muito complicado. Então, se você é uma pessoa que não sabe lidar com essa instabilidade de dinheiro, eu acho que talvez essa não seja uma boa opção para você, ok? E você não tem nenhum direito trabalhista, você é o chefe. Então isso é muito. Quando você levar em conta a opção de ser empreendedor, leve em conta 1/3 de férias, 13º, se você for para iniciativa privada FGTS ou algum outro benefício que as empresas dão. Então isso é alguma coisa que você tem que levar em conta também, ok? Bom, a gente lida nessas 3 possibilidades com sonhos. O que eu quero é que você tire da cabeça qualquer fantasia ou sonho fora da realidade. Às vezes a gente tem utopias. Ah, quando eu ser servidor público o mundo vai ser colorido. Quando eu passar num concurso tal. Quando eu ter o meu próprio negócio. Não. Vamos ser realistas. Você vai ter que fazer um autoconhecimento de si mesmo, ver qual é o seu perfil. Tem que olhar no espelho com sinceridade. Olha, eu tenho medo, então eu não posso ser um empreendedor. Olha, eu não gosto de serviço burocrático, acho muito entediante. Eu não posso ser um servidor público. Olha, eu não gosto de metas, eu não posso. É pouco provável que eu tenha perfil para uma carreira privada. Então você tem que ser realista com você mesmo. Se olhar no espelho, ver o seu perfil, ver os seus pontos fortes, pontos fracos para fazer essa escolha, ok? É o que eu já falei, cuidado com a fantasia, cuidado com a utopia, vamos ser realistas. É pouco provável que se você abrir uma lanchonete num bairro do Brasil, em 2 anos você vai ser um McDonald's da vida. Então vamos ter sonhos realistas, não estou dizendo que você não vai ser, mas é muito difícil. Você vai ter que ter muita sorte, muita capacidade. Então se você for empreender, empreende com realidade, empreende com razão mesmo, pensando, planejando, vendo a realidade como ela é mesmo. Se você for uma carreira privada, vamos dizer, eu não falo inglês e quero carreira privada, isso aí é suicídio. Então, pensa bem, analisa bem as possibilidades para escolher aquela que se encaixa melhor com o seu perfil, conhecendo seus pontos fortes, pontos fracos, e se é aquilo mesmo que você quer, vamos matar os pontos fracos. Se é carreira privada numa multinacional, vamos aprender inglês ou outra língua, ok? Bom, como eu falei, a gente lida com sonho. Daí o que você quer sonhar? Com um emprego estável, gratificante na carreira pública, você sabendo os prós e contras. Não é legal, eu quero esse emprego estável, com esse bom salário gratificante. Ou você quer sonhar com um emprego desafiador, cheio de adrenalina e metas na iniciativa privada, ou um empreendimento de sucesso que você pode ficar aí milionário, quem sabe, ok? De qualquer forma, seja qual for a sua decisão, se ela for a carreira pública, a gente está aqui para ajudar vocês a passar em concurso. O Próximos Concursos exige para isso, e o que precisar é só entrar em contato com a gente vai fazer de tudo aqui para ajudar vocês a conquistar esse sonho, ok? Pensa com carinho, porque aquilo que a gente entende melhor, processa melhor, toma uma decisão com mais segurança, a gente vai conseguir estudar mais, a gente vai estar mais seguro dos nossos sonhos, vai ser bem mais legal, vocês vão ver. Abração, pessoal, sucesso aí na decisão. Valeu!